As mulheres são maioria na população brasileira, mas no comando dos negócios, não. E apesar dos avanços, ainda ganham menos do que os homens. Uma lei publicada em 2020 no Distrito Federal estabelece incentivos para fortalecer as atividades econômicas lideradas por elas. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a presidente da Câmara de Mulheres Empreendedoras da FEComércio DF, a Beatriz Guimarães. Presidente, seja muito bem-vinda ao nosso Jornal do Empreendedor, primeira edição. Prazer recebê-la aqui. Muito bom dia, muito prazer. A gente que quer agradecer por esse espaço para poder falar sobre empreendedorismo feminino e parabenizar o Jornal do Empreendedor por trazer um tema tão importante para as mulheres. Beatriz, um avanço nessa lei, né, tão esperada, né, uma lei que regulamentasse aí o empreendedorismo feminino no Distrito Federal, de fato, saiu do papel. Já é um passo importante, digamos assim, para todas essas mulheres que empreendem aqui na capital do país, né? Essa lei é um marco, né, no Distrito Federal, porque ela foi primeiro construída junto com o setor produtivo, que é um avanço, é uma lei extremamente enxuta, é uma lei extremamente fácil, execuível da gente colocar em prática, foi feita por um deputado homem, professor, o deputado Leandro Graça, que não quis tentar a reeleição, foi candidato ao governo do Distrito Federal, e nós construímos isso, né? O legislativo com o setor produtivo, e ouvimos as empresárias do setor para que ela fosse abrangente, mas também fosse muito objetiva. Qual o objetivo, Beatriz, dessa lei? Criar um ambiente de negócios melhor para a mulher empreender, passando pela capacitação, e aí a gente tem o Sebrae como um grande parceiro, porque a mulher, ela está em 60% dos bancos universitários, mas na hora que ela empreende, como ela empreende por necessidade, muitas vezes ela não tem tempo para se capacitar. E ainda existem alguns vieses e algumas crenças limitantes de que eu não sou boa em matemática, de que eu não sei fazer a gestão financeira, de que a gestão administrativa me bloqueia, a questão do networking. Então, assim, a lei vem ajudar a gente, primeiro na capacitação, depois no acesso ao crédito, né? E numa rede de apoio. Porque qual é o grande diferencial da lei? Hoje nós temos uma Secretaria da Mulher, que é uma livre vontade do governador. Na hora que você cria uma lei, passa a ser uma obrigação do Estado que aquilo aconteça. Então, virão outros governadores e aí você tem que dar prosseguimento nessa política de empreendedorismo feminino. Agora, Beatriz, a lei ela foi sancionada pelo governador, né, Ibanez Rocha, sim, só que não regulamentada, inclusive com alguns vetos. E um desses vetos trata justamente da questão das linhas de crédito. E aí? E aí, bom, o que acontece? Vamos começar pela parte do otimismo, né? Nós temos muita esperança que a Secretaria da Mulher, que ficou encarregada de regulamentar nessa nova gestão do governador regulamente, foi criado um grupo de trabalho com a Secretaria de Trabalho, Secretaria da Mulher, Secretaria de Economia e Secretaria de Empreendedorismo, que não existe mais, então a gente espera que ela seja regulamentada. Houve o veto, sim, no ponto crucial da lei, que é o acesso ao crédito. E por que é crucial? Porque se eu tenho 51% da população brasileira que são mulheres, como essas mulheres têm tanta dificuldade para acessar o crédito? E aí você percebe que na pesquisa do Sebrae Nacional, as mulheres são melhores pagadoras que os homens, segundo o Serasa, mas têm mais dificuldade de acessar o crédito e pagam juros mais altos. Por que muitas vezes? Porque ela não existe enquanto pessoa jurídica, porque os bens estão em nome do marido. Então, isso tudo, ela não tem uma ficha, um histórico cadastral no banco. Então, esse acesso ao crédito é uma forma de você democratizar o acesso ao dinheiro e também dar condições para as mulheres que já demonstraram que são mais responsáveis no cuidado com o dinheiro. Tanto que todos os programas sociais do governo federal são em nome da mulher. E você pontuou bem, Beatriz, hoje a grande maioria da população no Brasil é de mulher, são as mulheres que dominam, né, que predominam aí, só que há pesquisas que há mais homens empreendedores do que
mulheres. E outro ponto também que chama a atenção é que as mulheres, por mais que elas sejam mais alfabetizadas, digamos assim, com relação aos homens, elas ganham menos que os homens. Nós temos uma lei na França, né, que fala, que institui que 40% dos conselhos de administração tem que ter mulheres. 40% dos conselhos de administração. E nós estamos falando de um país do primeiro mundo. Por quê? Porque existe esse gap. A mulher sempre foi vista para ficar em casa, para cuidar da prole. Então, assim, e como as mulheres empreendem por necessidade, elas muitas vezes não se organizam. Então, a sugestão que eu gostaria de deixar para o nosso maior parceiro, que é o SEBRAE, e aí eu quero parabenizar o SEBRAE do Distrito Federal, na pessoa da superintendente Rose Rainha, que abraça essa causa, vamos pensar no acesso ao crédito, porque a Secretaria de Economia já tem um programa, a Secretaria de Trabalho já tem um programa. Então, vamos fazer uma trilha de empreendedorismo feminino com o SEBRAE, em que ele capacita essa mulher e no final a gente tem esse fundo de aval, ou a gente tem o crédito da Secretaria de Trabalho, ou esse fundo da Secretaria de Economia. Então, existem formas, sim, de você regulamentar a lei da melhor maneira possível e facilitar que essa mulher tenha acesso ao crédito. O que a gente sabe que é importante, né, Beatriz? A capacitação, o fomento a essas mulheres, mas o que elas mais precisam, de fato, são das linhas de crédito, né? Das linhas de crédito, e você preparar essa mulher para pegar essa linha de crédito e que ela seja exitosa. Porque lembra, nós temos uma crença limitante de que mulher não é boa em matemática. Então, ela se sente tão pequenininha para entrar numa agência que isso é um bloqueio já emocional. E aí a gente tem que fazer jus também à ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, que criou um programa do Caixa para Elas, que são 1.000 agências da Caixa que têm um atendimento personalizado para mulheres. E essa semana nós reunimos 25 empresárias e uma delas disse para mim, o gerente da Caixa Econômica me ligou e falou que eu tinha sido escolhida no Pronamp. Eu achei que era golpe. Com uma semana eu consegui apresentar a documentação e com 48 horas o dinheiro caiu na conta. Que maravilha, né, Beatriz? Então, quer dizer, o programa continua rodando, graças a Deus. É verdade. Falando um pouquinho, Beatriz, do perfil das mulheres empreendedoras aqui no Distrito Federal e também no Brasil, qual é o perfil delas? São mulheres de nível de segundo grau completo, são mulheres mais jovens, elas têm muito empreendedorismo como primeiro emprego? Conta pra gente. Bom, nós temos, a nossa pesquisa, nós temos na FEComércio o mapa do comércio, né, que foi uma coisa instituída pelo presidente José Aparecido, que é um diferencial porque a gente consegue mapear todos os setores do comércio com dados em tempo real por meio de um cruzamento de dados. Isso nos mostra o mesmo número do SEBRAE. O SEBRAE diz que atende mais ou menos 34% de mulheres no seu balcão. Nós temos 36% das empresárias do DF, mulheres. E aí tem algumas características. No Sindicato do Varejo, que é o da lojinha, a gente tem 1.000 CNPJs a mais de mulheres do que de homens. No Sim Beleza, nós temos mais mulheres que homens. Então, nós estamos prioritariamente, e isso, quando você cruza os dados, são os mesmos dados que o SEBRAE fala. Nós estamos primordialmente no setor de vestuário, beleza e alimentação. Qual é o desafio? Pegar essas mulheres e levar para as áreas de inovação. Então, levar essas mulheres para a tecnologia da informação, para o mercado financeiro, para a área de engenharia, para a área de ciência, de pesquisa. Por quê? Porque na hora que você passa por uma pandemia em que você fecha o mercado, elas sofrem porque elas param de vender. Beatriz, voltando a falar um pouco dessa lei distrital, quais são os pontos que você destacaria? Quais as novidades dessa lei? Bom, não tem, assim, a inovação da lei é que é a primeira do Brasil, então ela serve de modelo para outros estados que queiram adequar a sua realidade. Ela é uma lei enxuta, mas ela traz no seu arcabouço a questão de capacitação, que aí a gente vê numa lei federal o mesmo item, você capacitar essa mulher, e aí a gente tem o sistema ESC, SESI, SENAI, SENAC, SESC, SENAR como grandes parceiros também, SEBRAE.
Você tem também a questão do acesso ao crédito, criar um ambiente de negócio mais favorável para que a mulher possa empreender, que eu acho que é das coisas mais importantes, e facilitar esse ambiente negocial dela. Se você olhar, é uma lei enxuta. Nós tivemos a felicidade de não ter emendas, então não ficou uma lei com 100 artigos. Ela toca em pontos nevrálgicos que, sendo atendidos, as mulheres vão deslanchar. Você estava me falando agora há pouco, Beatriz, que tem feito algumas reuniões com o governo. Como é que está esse processo para que essa lei realmente ela avance, para que ela seja regulamentada? Olha, nós estamos com uma governadora em exercício, né, que é uma mulher, então... Que é empreendedora. Que é empreendedora, então é diferente. Quando você olha o cinto de segurança, ele foi feito por um homem. Toda vez que você coloca o cinto, ele amassa o seu seio. Então, os homens entendem as nossas dores, mas eles não vivem as nossas dores. E ela foi presidente da comissão da Frente em Defesa da Mulher na Câmara Federal. Então, quer dizer, ela entende do tema. Então, ontem a gente esteve com a Secretaria da Mulher e a gente acredita que numa brevidade, assim, numa questão muito rápida, a lei saia. Fica o nosso pedido para que usem o que o GDF já tem e aprimorem a lei para que ela realmente seja um modelo para o Brasil. A primeira lei a ser regulamentada, melhorando esse ambiente de negócio e mostrando que o Distrito Federal apoia as mulheres empreendedoras. Ou seja, presidente, a lei de fato já é um avanço, a gente só espera que ela seja regulamentada. Inclusive, a nossa equipe de produção entrou em contato com o governo do Distrito Federal e até agora a gente não recebeu um posicionamento da equipe do governo, né, da governadora interina Celina Leão, mas a gente espera que nas próximas horas realmente a gente receba aí uma resposta do governo com relação a partir de quando essa lei vai ser regulamentada, já que é tão esperada por todas as mulheres empreendedoras aqui do Distrito Federal e para quem ainda quer realmente empreender na capital do país. Esse projeto distrital precisa de regulamentação, super aguardado pelo setor, pelas mulheres, mas há também deputados já apresentando projeto lá na Câmara, no Congresso Nacional, para que esse programa de estímulo seja para todas as mulheres empreendedoras do Brasil. E quando a gente fala das mulheres empreendedoras em todo o país, a gente está falando de um número grande, um número de mais de 40 milhões de mulheres, né? Então, é isso, né, presidente? É muito importante que esse tema seja discutido não só em âmbito distrital, em âmbito local, mas também em âmbito nacional, né? Sim, isso demonstra que, com toda a modéstia, né, o Distrito Federal saiu na frente e o Congresso Nacional entendeu a importância disso e nós temos, de novo, um deputado homem, né, do Tocantins, que propõe isso. Então, significa que nós, de mão dadas com os homens, vamos chegar lá na frente e agradecemos o apoio. O que é importante na lei que a gente verificou, né? A lei ela é um pouco mais agressiva que a lei do Distrito Federal, porque ela já fala em porcentagem, que é uma coisa que garante o mínimo, Pronamp, que é uma linha de crédito extremamente barata para a mulher. Essa empresária foi contemplada com o Pronamp e ela fala em 40% do fundo de aval do SEBRAE. Então, assim, o fundo de aval do SEBRAE é para as pessoas que não têm condições de ter um avalista, não têm imóveis no seu bem e o projeto tem um plano de negócio tão bem executado, tem tanta chance de êxito que o SEBRAE passa a ser o avalista do seu projeto. Então, eu acho que isso é uma coisa, inclusive, que merece maior divulgação. Gostaria de fazer a provocação. Se nós, mulheres, somos 51% da população brasileira, por que nós não temos 51% de acesso ao crédito? Mas já foi um grande avanço e a gente espera que a Câmara Federal avance neste tema com devida atenção e com devido cuidado, porque as pesquisas mostram que o homem empreende para si e a mulher, quando ela empreende, ela muda o ambiente social à sua volta. Então, isso é muito importante para você gerar desenvolvimento e riqueza para o país. Esse projeto que a gente está conversando sobre ele é um projeto 1912 de 2022, de autoria do deputado Carlos Henrique Gaguin, lá do estado de Tocantins, que está na SEDEX, está parado, inclusive, mas como os trabalhos foram retomados agora, no dia 1º de fevereiro, né, essa nova legislatura, a 57ª, há toda uma esperança, né, presidente, de que esse projeto realmente avance. Não só esse projeto, né, mas temos outros projetos que são tão aguardados, tão esperados
pelo setor do empreendedorismo, para que eles realmente avancem. E, com certeza, esses projetos, tanto o 1912 quanto o 108, que trata ali do limite do aumento do teto, né, para quem é microempreendedor individual hoje, o limite é de R$ 81 mil. Caso seja aprovado na Câmara, já passou pelo Senado, esse projeto vai ter um limite agora a partir de R$ 144 mil. E, ao invés de um colaborador, né, o empreendedor vai ter direito aí, possibilidade de contratar até 2 colaboradores, né? Sobre o PL, né, desse aumento do teto, a gente, enquanto FEComércio, CNC, é muito importante que esse projeto seja aprovado. Por quê? Porque hoje, muitas vezes, o empresário começa a abrir uma segunda empresa e aí ele passa a ter um custo adicional porque o teto está defasado. Então, fica aqui também o nosso apelo à Câmara Federal para que olhe com muito carinho, porque somos nós, empresários, que carregamos o país. E o empresário tem que ser tratado com muito carinho, né? E sobre o PL, eu deixo aqui para a CNI, né, e para a CNC, que as duas entidades têm câmaras. Eu sou conselheira nacional da CNI, sou conselheira nacional da CNC, para que a gente faça esse esforço no Congresso Nacional, traga as líderes do empreendedorismo nos estados para conversar com o deputado, para conversar nas comissões, para que esse processo seja célere e tenha um resultado que atenda à expectativa das mulheres empreendedoras, as pequenas e as grandes. Ou seja, presidente, o setor realmente tem muito trabalho pela frente, né? Temos. E os pequenos negócios ganhando destaque aí na agenda do Congresso Nacional em 2023, né? Porque o pequeno negócio é aquele que você, como eu falei, muda o seu ambiente social, você tira a mulher só tem uma saída para a violência contra a mulher, né? Que ela possa estar realmente onde ela quiser. E para isso ela tem que ter independência, senão ela volta para o agressor. Então, este é o caminho. E deixar aqui o nosso pedido também, que nós conseguimos galgar no governo Bolsonaro um status diferente. Foi a primeira vez que o Ministério da Economia criou uma comissão, uma diretoria de empreendedorismo feminino. Então, fica o nosso apelo aqui para o novo governo. Nós queremos estar na Secretaria, no Ministério da Mulher, sim, com ações de apoio, mas nós também queremos estar no Ministério da Economia, porque lá é onde são tomadas as decisões sobre o empreendedorismo, para onde vai o crédito, quais são as linhas, quais serão os projetos para alavancar as mulheres. Então, fica o nosso pedido para o governo federal, que mantenha essa diretoria no Ministério da Economia. Beatriz Guimarães, presidente da Câmara de Mulheres Empreendedoras da FEComércio DF, quero agradecer aqui a sua participação. Muito obrigado pela sua vinda aqui com a gente. Obrigada, TV Empreender. O Jornal do Empreendedor, primeira e edição. a TV Empreender do Sebrae. O Sebrae, eu digo, é o maior parceiro do empreendedor no Brasil. Quem não conhece o Sebrae, vale a pena buscar e se regularizar para se tornar MEI e poder ter acesso a esse universo que o Sebrae oferece. Parabéns a vocês pela liderança. Obrigado mais uma vez, Beatriz. Obrigada.